Olá, galerinha do sétimo ano. Estou passando hoje aqui para a gente dar uma revisada no conteúdo texto de divulgação científica, né, nosso gênero textual que está dando início aí ao módulo 2. Nós já vimos esse assunto durante as aulas online e eu vou deixar aqui hoje uma pequena revisão só para a gente se certificar de que conseguiu entender um pouquinho mais sobre esse gênero textual. Bom, o texto de divulgação científica, né, como muitos já ouviram falar, é um texto expositivo e argumentativo, só que bem mais elaborado. Eles são produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre um determinado tema. Geralmente, o texto de divulgação científica, ele está muito associado a pesquisas, né, realizadas nesse meio, né, que envolve a ciência. Só que é um texto que precisa ser dirigido, né, destinado a um público leigo, a pessoas que não têm um conhecimento técnico sobre um determinado assunto e que vai aprender um pouquinho mais sobre esse assunto através desse texto que está sendo divulgado para a sociedade, para a população. O texto de divulgação científica ele se destina a divulgar ciência à população, né, como eu disse para vocês, com a finalidade de divulgar as próprias descobertas, além de colaborar com a inserção da sociedade em assuntos científicos. Então, a sociedade, quando tem um interesse de descobrir, de entender um pouquinho mais sobre assuntos científicos, eles recorrem a esse tipo de texto, porque sabe que tem uma linguagem mais voltada para o público e que essa linguagem vai fazer com que ele compreenda mais facilmente o assunto abordado. Ele possui a finalidade principal de popularizar a ciência, ou seja, né, difundir os conhecimentos científicos e transmitir assim diversas informações para a sociedade de valor indiscutível, né, assuntos dos mais diversos possíveis, como até utilizei na aula online com vocês, quando a gente se referiu às descobertas aí sobre o coronavírus. E a população ela tem sede, né, por esse conhecimento, por esses temas que estão sendo discutidos na atualidade. As características do texto de divulgação científica. O que é que precisa ter, né, num texto de divulgação científica? E aqui nós estamos falando mais da estrutura textual do que necessariamente de temas, né, de assuntos mesmo a serem discutidos. Primeira coisa que a gente tem que entender é que esse texto ele é impessoal. A impessoalidade ela é predominante. Nós não podemos deixar ali nossa opinião de cara, né? Não é um texto opinativo. Ele é um texto mais voltado para pesquisas e diante disso a gente não pode deixar ali um ponto de vista. Então, a impessoalidade ela deve ser predominante, né? Haja visto que o autor expressa descobertas que fez, né? Sem deixar se revelar, ou seja, sem deixar revelar suas marcas pessoais. Então, às vezes ele até acredita em uma determinada situação, em alguma coisa, mas ele não pode se deixar levar pelos seus achismos, né? Pela sua pessoalidade, quando na verdade é uma pesquisa que envolve coisas que vão muito mais além do que a opinião de quem está escrevendo ou quem está pesquisando. Em termos estruturais, né, nós podemos dizer que prevalece a linguagem padrão formal, né, aquela linguagem que tem que ser bem escrita, né, uma linguagem atendendo às necessidades gramaticais, mas ela não precisa necessariamente ser uma linguagem científica, uma linguagem difícil de ser entendida, de ser compreendida. Então, a gente tem que se atentar também que os verbos eles devem estar sempre em terceira pessoa do singular, né, para evitar que essa impessoalidade dita anteriormente aconteça. Em se tratando da estrutura, né, o texto ele começa com um parágrafo introdutório. Nesse parágrafo introdutório, ele traz a ideia principal que vai ser abordada, o tema que vai ser abordado, né, de forma muito objetiva. Né? Geralmente, o primeiro parágrafo, que é a introdução, nunca vai ser um parágrafo extenso. Né? Ele é um parágrafo mais objetivo, mas que já situa o leitor sobre o que vai ser discutido ali ao longo do texto. Depois, a gente vem para o desenvolvimento do texto. Geralmente, o desenvolvimento ele abrange 2 ou 3 parágrafos, né, dependendo da necessidade da discussão do tema. E ele, dentro desse desenvolvimento, a gente precisa trazer
tudo aquilo que foi comprovado diante das pesquisas realizadas cientificamente. Nesse momento aí, onde a gente traz os exemplos, né, as comparações, os dados estatísticos, as relações de causa e efeito, os resultados da pesquisa, os objetivos da experiência, tudo isso a gente traz, né, de forma mais detalhada no desenvolvimento. E por último, né, nós trazemos a conclusão do texto, que é o que foi abordado durante todo o texto, na introdução e no desenvolvimento. Nós vamos culminar ali no último parágrafo o que foi de fato descoberto, qual foi o resultado daquilo ali que está sendo abordado, e aí a gente encerra, né, a gente conclui as ideias que estão sendo discutidas. Geralmente, os textos de divulgação científica, eles são publicados, né, em mídias bem variadas. A gente pode encontrar em livros, manuais, revistas, meios de comunicação em massa como TV, rádio, internet, né? Então, é bem variado, né, a mídia onde a gente pode encontrar esse tipo de texto. E isso vai depender também do foco dele, do tema que está sendo discutido. Às vezes tem sites, por exemplo, que já são específicos e que trazem já uma discussões sobre determinados temas, e aí fica muito mais fácil de encontrar. Essa divulgação, ela é importante, né? Ela é muito importante porque ela torna esse tipo de pesquisa, de texto, acessível, né, ao público leitor, fazendo com que a gente se aproxime mais dessas questões científicas que são discutidas e sem precisar necessariamente que a gente faça parte desse meio científico, né? Então, é uma pesquisa mais divulgada para público leigo, mas que tem curiosidade sobre vários assuntos aí que podem ser escritos nesses tipos de textos. Então, assim, né, o texto de apresentação científica, ele está nos grupos dos textos expositivos, né, porque eles expõem uma informação, eles trazem essa informação de modo preciso, né, com argumentos que comprovem o que foi descoberto, o que foi discutido, e ele pretende transmitir conhecimentos científicos. É um texto informativo também, né, porque transmite e perpassa conhecimentos que estão sendo discutidos, analisados, estudados e pesquisados ao longo do tempo. Então, eu espero que vocês compreendam, né? Ao longo desse trimestre, nós vamos estudar mais um pouquinho, com mais afinco, né, sobre o gênero textual, texto de divulgação científica, e nós produziremos bons textos. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.